Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos nesta manhã diante da Tua presença. Estamos iniciando mais um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Iniciamos mais uma live cujo tema é nos aprofundarmos, mergulharmos em águas mais profundas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo, entre nós. Tenha liberdade no nosso meio para operar, transformar, curar, restaurar. Tenha liberdade no nosso meio, porque tudo é Teu. Tudo que é feito aqui, tudo que irá ser feito aqui é para glorificar o Teu nome, honrar o Teu nome. Porque o Senhor, nosso Deus, está acima de todas as coisas. Queremos trazer como primazia a Tua presença entre nós. Segundo dia do ano, iniciamos na Tua presença, na certeza de que todos os outros dias do ano não será diferente, porque a Tua graça nos alcançou, o Teu amor nos alcançou e a Tua misericórdia está sobre nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos mergulhar em águas mais profundas. Queremos experimentar neste ano aquilo que ainda não experimentamos na Tua presença. Queremos viver aquilo que ainda não vivemos na Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a sair do raso, nos ajuda a sair da superfície e mergulhar no oceano da Tua graça, do Teu amor, para vivermos o sobrenatural. É através da profundidade no relacionamento contigo, Senhor, que viveremos o extraordinário, o sobrenatural em nossas vidas. Por isso, Pai, nos fortaleça. Nos mantenha de pé, Senhor, através da nossa fé, da nossa entrega, da nossa consagração. E nos faça viver exatamente aquilo para qual o Senhor nos chamou para viver. O nosso maior desejo, Senhor, é fazer a Tua vontade. É alegrar o Teu coração e Te buscar a cada dia mais, de forma mais profunda, mais íntima, e viver esse relacionamento no qual o Senhor deseja para cada um de nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Toma o Teu trono, toma o Teu lugar entre nós. E que hoje seja uma live abençoada, cheia da Tua palavra. Que hoje essa live encontre em nós corações, mente cativa ao Teu Evangelho e que possamos viver a Tua palavra entre nós. Obrigado, Jesus, é no Teu nome que eu oro e agradeço e é no Teu nome que iniciamos essa live de hoje. Amém e amém. Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam bem-vindos a mais uma live. Todos os dias estaremos aqui, se Deus assim permitir, iniciando essa série de mensagens que Deus colocou no meu coração, mergulhando em águas mais profundas, para vivermos uma experiência como nunca vivemos na presença de Deus. Vamos fazer a nossa parte, vamos mergulhar e tenha certeza que será um ano extraordinário. Será o ano melhor da sua vida. Amém? Bom dia, Alessandra. Bom dia, Robson. Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe. Bom dia, Ana. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, Gi. Deus abençoe. Bom dia, Disseu, meu amigo. Deus abençoe. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Irla. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Alexandre, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Bom dia, Larissa. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Bom dia, Vânia. Deus abençoe, querida. Vamos chegando. Bom dia, Eliane. Deus abençoe. Bom dia, Rose. Deus abençoe, querida. Bom dia, Flemi. Acho que é Rosângela. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Maísa. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Vamos chegando. Bom dia, Dona Heloísa. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem?
O som tá bom, a voz tá boa para iniciarmos a live de hoje. Bom dia, Mira, seja bem-vinda. Amém, queridos. Vamos começar a nossa live de hoje, a segunda live do ano. Esse ano, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, estaremos completando aí 2 anos de live, de domingo a domingo. E Deus me entregou uma palavra para começar uma série. Começamos ontem uma série de mensagens chamada Mergulhando em Águas Mais Profundas. Queridos, para vivermos o mais de Deus, precisamos de profundidade. Para viver o mais de Deus, precisamos mergulhar no oceano da graça, no oceano da presença do Senhor. E como base, essa é a frase, a palavra do nosso tema, que é na profundidade do relacionamento com Deus que vamos viver o extraordinário e o sobrenatural em nossas vidas. Queridos, Deus não mudou. Deus continua o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Se você ainda não experimentou mais de Deus, se você ainda não experimentou o sobrenatural de Deus, é porque você ainda está no raso, você ainda está na superfície. E eu te desafio a mergulhar junto comigo nesse ano na profundidade de um relacionamento íntimo com Deus. Por isso iniciamos ontem essa série Mergulhando em Águas Mais Profundas. E como texto base, é um texto que Deus colocou no meu coração na semana retrasada, e eu fiquei meditando nesse texto. Inclusive eu fiz uma live sobre ele, e agora esse texto se tornou o texto temático, o texto inicial dessa série, que está em Lucas capítulo 5, versículo 4 ao 6, e é com ele que a gente vai iniciar o nosso segundo dia da série, Mergulhando em Águas Mais Profundas. Lucas capítulo 5, versículo 4 em diante, nos diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão, que é Pedro, vá para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, lançaremos as redes. Quando fizeram isso, pegaram uma quantidade de peixe como nunca, e as redes começaram a rasgar. Esses pescadores, esses homens, principalmente Pedro, nunca viveram essa experiência. Nunca viveram uma pesca tão grande, tão maravilhosa como essa. Mas quando eles foram para águas mais profundas, fizeram a melhor pesca da sua vida. E é esse o nosso desafio. Para vivermos o melhor ano da nossa vida, precisamos ir para águas mais profundas. Precisamos mergulhar de forma intencional,
de forma plena, sem reservas, sem medo, sem questionamentos, sem dúvidas, completamente entregues ao Espírito Santo de Deus e começar a viver e a experimentar uma vida extraordinária e sobrenatural. É possível? É possível, desde que venhamos a mergulhar na profundidade de um relacionamento de forma íntima, profunda, com o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E por isso eu fixei essa frase. Depois, se você quiser tirar um print para guardar, enfim, copiar, fique à vontade. Aproveite e divulgue também o devocional. Quanto mais pessoas estiverem aqui, mais pessoas serão alcançadas pela palavra e transformadas pelo Senhor. Só para recapitular, ontem falamos sobre 3 coisas importantes para mergulhar em águas profundas. Primeira coisa, entendemos que os pensamentos que Deus tem para nós são muito maiores do que o nosso. Esse ano que Deus tem para nós será muito maior do que jamais vivemos. Deus tem planos, Deus tem propósitos para a nossa vida. E precisamos realmente estar dispostos a mergulhar em águas mais profundas para viver esses planos e esses pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Entendemos também que o nosso futuro não nos pertence. O nosso futuro pertence a Deus. Não adianta esforçarmos, não adianta fazer as coisas com a força do nosso braço, porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E entendemos também que só existe um caminho a seguir. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe outro. Quer ter um relacionamento profundo com Deus, quer ter intimidade com Deus para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida, só isso só é possível através de um relacionamento com Jesus Cristo. Então vamos juntos começar hoje a nossa segunda live. Se você perdeu a live de ontem dessa série, já está no YouTube, já está lá, assista, vamos juntos. E eu lancei também um desafio, que eu vou repetir aqui no sentido de como desafio, para quem não esteve na live ontem. O desafio é começar a transcrever a palavra de Deus através da sua mão. Escrever, para você guardar na sua mente, no seu coração. Isso é só um desafio. Faz quem puder, faz quem quiser. Mas eu lancei esse desafio ontem. E eu já comecei a escrever o Evangelho de Marcos. É o primeiro evangelho. E eu comecei, Mateus, desculpa. Eu comecei a escrever o Evangelho de Mateus. Eu já fiz isso, eu já escrevi a Bíblia inteira, tá? De Gênesis a Apocalipse. Levei anos para fazer isso. Mas eu tenho aqui atrás de mim, não dá para ver, alguns cadernos, por sinal vários, onde eu transcrevi a palavra de Deus. Isso me gerou um relacionamento mais íntimo, isso me gerou um conhecimento mais profundo da palavra. Isso é só um desafio que eu lancei, fica ao seu critério, faz quem puder. Na verdade, isso é só o desafio, mas nas lives iremos aprender através da palavra de Deus algumas práticas espirituais, para assim juntos mergulharmos nesse oceano da graça, do conhecimento e do relacionamento íntimo com Deus. Hoje eu quero falar sobre algumas práticas espirituais, já nessa segunda live, para que venhamos a colocar em prática e ficar nesse oceano da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando do desafio, não é uma obrigação, imagina, é só quem puder. Tá? Algumas pessoas já aceitaram, vão fazer esse desafio. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe com o prazo, não se cobre. Mas o desejo meu é que quando você estiver copiando a Bíblia, transcrevendo a Bíblia, você vai precisar de custos para isso, comprar caderno, caneta, e separar um tempo no seu dia para você copiar o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Mateus. Eu iniciei ontem, minha esposa também iniciou ontem, algumas pessoas iniciaram, e eu tenho certeza que isso vai gerar testemunhos de profundidade, de relacionamento, porque o que nos faz aprofundar mais e mais no Senhor é a sua própria palavra. Por isso Deus colocou esse desafio no meu coração, e eu lancei na live de ontem, tá bom? E hoje eu estou reforçando. Amém, queridos? Vocês estão comigo?
Vamos começar a nossa segunda live e eu quero começar essa live lendo com vocês Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 em diante. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus, o próprio Jesus falando a nós. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei, e eu me manifestarei a Ele. Louvado seja Deus por isso. Queridos, esse versículo, essa porção da palavra que saiu da própria boca de Jesus Cristo, João escreveu, alguns princípios importantes de profundidade. Nós temos em nós o Espírito Santo, Ele que nos convence, Ele que nos capacita, Ele que nos consola, Ele que nos corrige, Ele que nos guia. Nunca esqueça disso, eu e você somos um templo vivo da presença do Espírito. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, 3 dias depois da sua crucificação, é o mesmo Espírito que hoje habita em mim e em você. E para sempre, palavra de Jesus Cristo, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito, para que fique convosco para sempre. Não existe um minuto sequer, não existe um segundo sequer, que o Espírito Santo não esteja em você. Ele é o Espírito da verdade. Esse mundo não pode conhecê-lo, mas eu e você, que vivemos em Cristo, que vivemos por Cristo e vivemos com Cristo, podemos conhecer. Porque Ele habita em nós. Ele está em nós. Não estamos sozinhos. Nesse mergulho que daremos neste ano, nessa profundidade de relacionamento com Deus, não estaremos só. Será através do poder, da graça, do Espírito Santo em nós. E nós temos uma unidade com o Pai, com o Filho. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, eu estou no meu Pai, e nós estamos nele, e Ele em nós. E Ele deixa muito claro no final do versículo a regra principal da manifestação do poder dele sobre nós, da manifestação da presença dele sobre nós. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Quer viver o sobrenatural neste ano? Quer viver o extraordinário nesse ano? Guarde a palavra de Deus no seu coração. Guarde a palavra de Deus em você. E você viverá como você nunca viveu um relacionamento com Deus. Você viverá como você nunca viveu um relacionamento com Deus. E ele continua no Evangelho de João, no mesmo capítulo, só que agora versículo 26 e 27. O próprio Jesus continua, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Por isso, por essa paz,
Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Queridos, para viver na profundidade com Deus, para fazer esse mergulho, para viver em águas mais profundas, precisa entender que quem vai nos capacitar para isso, quem vai nos ensinar como fazer isso, quem vai nos direcionar nas águas mais profundas é o Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas e Ele nos fará lembrar da palavra, das instruções, dos ensinamentos do nosso Senhor para a nossa vida. Por isso, nessa nova jornada, nesse novo ano de 2024, nessas águas mais profundas, viva em paz, esteja em paz, receba a paz de Cristo. É uma paz que não vem do mundo, é uma paz que ela não é na horizontal, ela é vertical, ela vem de cima para baixo. Essa paz faz com que venhamos a ir para águas mais profundas de forma tranquila, de viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus de forma mais tranquila, não turbando o nosso coração e nem nos atemorizando, mas vivendo em paz, na certeza de que aquele que começou essa obra em nós, Ele irá terminar. Não por causa de nós, mas por causa dele que é fiel. Então, querido, o Espírito Santo, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Amém? O Espírito Santo, Ele é prático. Ele nos ajuda a viver o discipulado ativo. Ele é a força que nos faz ter conhecimento espiritual e expressar em nós obras concretas, através das nossas palavras, das nossas atitudes, através do nosso agir nele. Entenda uma coisa, eu sempre falei isso aqui, eu vou voltar a repetir. Primeira coisa, nós somos seres espirituais. Para mergulhar em águas mais profundas será através do Espírito. Será através do nosso espírito. Por isso que precisamos ter um espírito ensinável, disponível para aprender com o Espírito Santo tudo aquilo que precisamos para viver em águas mais profundas. É o Espírito Santo que vai nos conduzir. Então, querido, tenha um espírito ensinável, tenha um espírito disponível para viver em águas mais profundas. Sabe, muitas vezes sabemos o que é certo na nossa vida, mas não fazemos. Não fazemos. Entenda que quanto mais profundo for o seu relacionamento com Deus, quanto mais águas profundas você estiver, mais você vai exalar, mais você vai expressar o poder de Deus na sua vida. E pessoas vão começar a ser impactadas, pessoas vão começar a ser transformadas por causa da sua profundidade no relacionamento com Deus. Então te prepara esse espírito para que você possa mergulhar em águas mais profundas e ter a sua família transformada, ter a sua vida transformada, ter as pessoas do seu trabalho transformadas, ter as pessoas que te cercam transformadas, porque quanto mais profundo você estiver, mais de Deus você terá. Amém? Vamos mergulhar em águas mais profundas? Vamos juntos? Esse é o desafio para 2024. Ir para águas mais profundas, como Pedro foi, e viveu a melhor época de pesca da sua vida. Ele saiu do raso e foi para águas mais profundas. Ele fez isso por obediência. Ele estava em cima, sobre uma palavra de Deus, do próprio Jesus, dizendo: vá para águas mais profundas. E nesta manhã, nesse início de live como ontem, Jesus está nos dizendo: vamos para águas mais profundas. Chega de viver no raso, chega de viver na superfície. Vamos para águas mais profundas. E para ir para águas mais profundas, a primeira coisa que você precisa viver, não ouvir, não ser um discurso, mas a primeira coisa, você precisa confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente em Deus. Como diz Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo
o seu coração. Não te estribes do teu próprio entendimento. Ei, para ir para águas mais profundas, se esvazie de si mesmo, do seu próprio entendimento, e se entregue de todo o coração. Sabe o que significa essa palavra, se entregar de todo o coração? Se entregue a Deus de corpo, alma e espírito. Se entregue de todo o coração. Queridos, mergulhe nesse ano de 2024 no oceano da graça, no oceano do conhecimento, no oceano da presença de Deus na sua vida. Eu te pergunto, as pessoas que convivem com você, elas olham alguém que confia em Deus? As pessoas que olham para você, elas enxergam um homem, uma mulher que confia em Deus? Você é exemplo de confiança em Deus? Você já se fez essa pergunta? Você é um exemplo de confiança em Deus? As pessoas olham para você e veem alguém que fala com o Senhor em oração, que lança sobre ele todos os seus fardos e problemas. As pessoas que olham para você, está vendo você ir para águas mais profundas, está vendo você começar a ter um relacionamento mais íntimo que alguém já teve. Sabe, queridos, alguém como Jó, como José, como Daniel, que souberam aceitar as situações problemáticas e crise da vida, e mesmo assim foram para águas mais profundas, tiveram sua fé inabalável, por isso viveram o sobrenatural de Deus e tiveram uma vida extraordinária. Viver uma vida, querido, confiante e provar que realmente você confia em Deus, causa transformação ao seu redor, causa transformação na sua família. Então, para mergulharmos em águas mais profundas, precisamos confiar em Deus. Não adianta você ir para águas mais profundas se você está com a sua confiança abalada. Não adianta você ir para águas mais profundas sem duvidar, duvidando da palavra. Pedro recebeu uma palavra. Pedro ouviu do próprio Jesus Cristo: vá para águas mais profundas e lá lançai as redes novamente. Imagina se Pedro tivesse ido desconfiado. Imagina se Pedro tivesse ido com medo. Não, ele mesmo respondeu: Senhor, passamos a noite toda e não pescamos nada, mas sobre essa palavra, em cima dessa palavra, na certeza, na convicção, na profundidade, nós iremos. Para viver o sobrenatural, para viver o extraordinário de Deus, você precisa confiar. Confiar. Confie plenamente em Deus. Sabe, a razão humana, ela desempenha um papel importante na vida espiritual. A razão é entender o motivo. Por que você quer mergulhar em águas mais profundas? Por que você quer ir para águas mais profundas? Para viver o que você ainda não viveu em Deus. Para você experimentar o que você ainda não experimentou em Deus. Agora tome cuidado com a razão, porque ela pode interpor-se no caminho entre a entrega e o querer saber. Precisa existir um equilíbrio, e esse equilíbrio ele é dado pelo poder do Espírito Santo. Entenda uma coisa, querido: tudo que você fizer na vida, você precisa estar em paz. Inclusive, para ir para águas mais profundas, você precisa estar em paz. E essa paz, ela só vem através da confiança em Deus. Quer dizer então que quando eu não estou em paz é porque eu não confio. Exatamente isso. A paz, ela é consequência da confiança. A paz, ela é consequência da entrega. A paz é a consequência do avanço em Deus. Entenda uma coisa: a paz, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 7, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Entenda isso. A paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, Ele guarda as nossas emoções e guarda os nossos pensamentos
em Cristo. Por isso, para ir para águas mais profundas, você precisa estar com o seu coração blindado, com a sua mente blindada pela paz de Cristo e mergulhar sem reservas e viver o sobrenatural sem reservas. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 5, diz que essa paz, ela leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, sob essa palavra de Jesus Cristo, ele sentiu uma paz tão grande que os pensamentos dele, os sentimentos, os questionamentos foram cativos à obediência da palavra. E ele foi. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nesta manhã é o seguinte: largue tudo que te prende, e vem comigo, porque iremos para águas mais profundas. O que eu tenho para você é muito maior do que você jamais viveu. É muito maior do que você jamais experimentou. Largue as rédeas da sua vida e vamos para águas mais profundas, porque quem guia esse barco da vida é o próprio Deus. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos guia. Queridos, entenda uma coisa, isso que eu vou dizer, grave isso que eu vou dizer. Coisas que nos confundem, guarde isso, coisas que nos confundem, situações para as quais não temos nenhuma solução, ela tem um objetivo bem definido. Ela faz parte do quebra-cabeça de Deus na nossa vida. Eu vou repetir. As coisas que nos confundem, situações para as quais não temos nenhuma solução, ela tem um objetivo bem definido. Elas são parte de um quebra-cabeça da nossa vida. E Deus sabe onde se encaixa cada peça. Obviamente, gostaríamos de ver o jogo do quebra-cabeça acabado. Mas enquanto vivermos, enquanto estivermos navegando, esse quebra-cabeça não estará terminado. E é por isso que entendemos tão pouco de Deus, porque não vemos a totalidade. Por isso a confiança é uma entrega. A confiança é uma entrega. Parece que todos os dias olhamos para as mãos de Deus, vendo o que Ele está fazendo, mas não vemos apenas o plano pronto. Vemos a quebra-cabeça sendo montado, as peças se movendo, a peça se movendo. E um dia, o quebra-cabeça estará montado e o nome do Senhor glorificado na sua vida. Para viver em águas mais profundas, exige confiança. Amém? Queridos, até aqui foi uma introdução sobre mergulhar em águas mais profundas. Agora eu quero dar para vocês algumas práticas espirituais que vão me ajudar e te ajudar a ir para águas mais profundas. Vocês estão comigo? Primeira coisa, primeira prática espiritual que você precisa colocar já em prática. Estabeleça prioridades espirituais. Quer ir para águas mais profundas? Quer ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Quer viver o que você ainda não viveu? Estabeleça as prioridades espirituais. Ei, você é espírito. Em primeiro lugar, eu e você somos espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Primeira prática espiritual que você precisa realizar para viver o que você ainda não viveu em Deus. Estabeleça as práticas, prioridades espirituais. Prioridades espirituais. O que vem em primeiro lugar na sua vida? Deve ser o Espírito. Deve ser pelo Espírito. E uma das coisas que nos ajudam
a estabelecer prioridades espirituais. É reconhecer Deus em tudo que fazemos. Eu vou repetir. Estabelecer prioridades espirituais é reconhecer Cristo, reconhecer Deus em tudo que fazemos. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Queridos, quando você estabelece prioridade espiritual, quando você reconhece Deus, o agir dele em tudo que você fizer, as coisas na sua vida começam a se encaixar. Esse quebra-cabeça começa a ser montado. As coisas começam a acontecer na sua vida. Coisas que você jamais imaginou começam a transbordar em você. Porque você estabeleceu uma prioridade espiritual na sua vida. Essa é a primeira prática espiritual para você começar a viver em águas profundas. Reconheça Deus em tudo que você fizer. Reconheça Deus em todos os seus passos. Querido, a palavra reconhecer significa que devemos colocar o Senhor acima de tudo. O Senhor está acima da minha esposa. O Senhor está acima dos meus filhos. O Senhor está acima do meu ministério. O Senhor está acima dos meus relacionamentos. O Senhor está acima da minha vida econômica. Traduzindo, pense em Deus em tudo que você fizer, porque é para Ele. É para Ele. Deixe que o Senhor seja a motivação para tudo que você faz. O que é motivação? É o motivo por qual você age. Motivação é uma ação motivada por algo. O que te move? O que faz você caminhar? O que move as suas decisões? O que move as suas escolhas? Que o Senhor seja sempre a motivação para tudo que você fizer. Sabe, querido, se buscarmos a vontade de Deus em tudo que fizermos, o Senhor nos permitirá reconhecer o caminho, a direção. Quando você começa a reconhecer a Deus em tudo que você faz, quando o Senhor começa a ser a motivação de tudo que você faz, você está começando a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Porque Deus estará o tempo todo ocupando a sua mente, ocupando as suas ações. Primeira prática, disciplina espiritual. Estabeleça prioridades espirituais, reconhecendo Deus em tudo que você fizer, que a sua motivação para tudo seja o Senhor. Amém? Começa a olhar para você e começa a ver em que áreas da sua vida você às vezes não deixa Deus tocar. Comece a olhar para a sua vida e ver que áreas da sua vida você não deixa Deus dar a sua opinião. Deixa Deus conduzir. Geralmente são essas áreas que causam maiores problemas. Eu vou repetir. Quais são áreas da sua vida que você não deixa Deus pôr a mão? Que você não deixa Deus dar opinião? Que você não deixa Deus estabelecer a sua vontade?
geralmente são essas áreas que causam maiores problemas. Se envolvermos Jesus em tudo que fizermos, Ele nos conduzirá da melhor forma. E dessa forma estaremos mergulhando num relacionamento mais íntimo com Deus. Então, primeira prática espiritual qual é? Estabeleça prioridades espirituais hoje, agora. Ou seja, reconheça o Senhor em tudo que você fizer. Reconheça o Senhor em todas as suas ações. Que o Senhor seja a motivação das suas ações. Amém? Segunda coisa, segunda prática espiritual. Seja espiritualmente saudável. Seja espiritualmente saudável. Olha o que Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8 nos diz. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o seu corpo e refrigério para os teus ossos. Queridos, olha que incrível isso. Eu não sei você, mas essa palavra me enche de esperança. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Queridos, vamos para águas mais profundas, completamente desprovido do nosso entendimento, completamente desprovido das nossas ações humanas próprias. Vamos temer ao Senhor e apartar do mal. Isso vai ser saúde para o nosso corpo. Isso vai ser saúde espiritual. Queridos, entenda uma coisa, um escritor, que eu não vou lembrar o nome agora, se eu não me engano ele chama Joseph Edson, ele escreveu um livro, eu acho que eu tenho ele aqui, eu acho que é esse marrom aqui. Eu li uma vez e fiz questão de pôr nesse devocional ele, eu acho que é Joseph Edson. Ele diz o seguinte: ler é para o espírito o que a ginástica é para o corpo. Ler é para o espírito o que a ginástica é para o corpo. Agora você entendeu por que eu lancei o desafio ontem de transcrevermos a palavra de Deus. E vamos começar pelos evangelhos. Ontem eu copiei 2 capítulos do Evangelho de Mateus. Peguei um caderno, abri a palavra e copiei 2 capítulos. Porque na medida que vamos escrevendo, que vamos transcrevendo, vamos lendo, isso vai sendo saúde espiritual para nós. Isso vai sendo saúde para o nosso corpo. Ler e estudar a palavra de Deus, queridos, faz para a alma o que um esporte, uma ginástica faz para o nosso corpo. Grave isso. Ler e estudar a palavra de Deus, ele faz para a nossa alma o que um exercício físico faz para o nosso corpo. Por isso você precisa ter uma vida espiritual saudável. Você não é espírito em primeiro lugar, como eu falei aqui, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Então, queridos, como prática espiritual, leia a palavra de Deus. Entenda uma coisa, a alma e o corpo estão numa relação íntima. Então a saúde espiritual, ela reflete no corpo físico. Quando você mantém a sua saúde espiritual, você vai ter mais disposição. Você vai ter mais ânimo. Você vai ter mais coragem. Porque a alma, o espírito, eles estão de forma íntima relacionados ao corpo. Por isso, queridos, quando a alma adoece, o corpo também adoece. A gente, como pastor, a gente atende pessoas. E eu consigo identificar, conversando com a pessoa, se é uma doença física ou se é uma doença de alma. E geralmente,
a pessoa está enferma espiritualmente. Por isso ela não dorme direito, por isso ela não come direito, por isso ela não tem uma vida saudável. Por isso, querido, uma prática espiritual para você ter mais intimidade com Deus é ter uma vida espiritual saudável. E isso começa pela palavra. Por isso que eu lancei esse desafio ontem. E repito para quem chegou aqui agora, o desafio é copiar a Bíblia, escrever a Bíblia. Não importa com o tempo, isso pode levar 4 anos, 5 anos, não importa, mas todo dia, escreva um capítulo, 2 capítulos da palavra de Deus. Você vai ter custo para isso, de cadernos, de caneta, mas é um desafio que eu lancei. Eu já estou fazendo, eu já fiz, na verdade eu já escrevi a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, deu mais ou menos 10, 12 livros, gastei muita caneta, mas isso me gerou intimidade mais profunda com a palavra. Por isso eu lancei esse desafio. Faz quem puder, faz quem quiser. Eu comecei ontem, como eu falei, já escrevi 2 capítulos de Mateus. Vamos começar pelos evangelhos, depois pelas cartas de Paulo, depois pelos livros proféticos, depois por Salmo e Provérbios e depois, por último, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Então, queridos, priorize uma vida saudável espiritualmente. Paulo entendeu muito bem isso quando ele escreve, João, quando ele escreve na sua 3ª epístola, 3º de João, capítulo 2, ele escreve assim: amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Querido, a tua vida espiritual, a tua vida de entrega, de profundidade no relacionamento com Deus, vai ser saúde para o seu corpo. Vai ser saúde para o teu corpo. Eu já conheci pessoas, inclusive conheço pessoas, não vou dizer que nunca ficaram doentes, mas é muito difícil ela adoecer, porque ela tem uma vida espiritual muito intensa, ela tem uma prática espiritual muito intensa, o espírito é saudável. Que é saúde para o seu corpo. Mantenha a sua alma e seu espírito saudável. E a leitura da palavra, o estudo da palavra, o mergulho nessas águas mais profundas de relacionamento com Deus vão te proporcionar isso. Amém? Então a segunda coisa, segunda prática espiritual, é manter a sua vida espiritual saudável. Saudável. Não sendo sábio com seus próprios olhos, mas temendo ao Senhor, se apartando do mal, porque isso vai ser saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Sabe, queridos, na medicina se sabe que as pressões emocionais, estresse, raiva, pecado, preocupação, falta de perdão, isso causa doenças físicas. Eu já atendi uma pessoa que ela estava extremamente doente e o maior motivo é que ela foi incapaz de perdoar a sua família. Foi capaz de perdoar a sua família. São doenças psicossomáticas, são doenças vinda da alma, vinda do espírito. Então, queridos, mantenha a sua vida espiritual saudável. Saudável. Amém? Terceira prática espiritual que quero compartilhar com você hoje. E já estamos caminhando para o final do nosso devocional. Só tem mais 2, essa é a terceira e tem a 4ª. Terceira prática espiritual que você precisa colocar em prática na sua vida. Lide espiritualmente com as coisas materiais. Lide espiritualmente com as coisas materiais. Olha o que Provérbios capítulo 3, versículo 9 nos diz. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. Entenda uma coisa, queridos. Não temos nada. Não possuímos nada.
A teologia chama de mordomia cristã o fato de entendermos que tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos. Nós somos apenas administradores daquilo que Deus colocou na nossa mão. Isso, como eu falei, a teologia vai chamar de mordomia cristã. Você precisa lidar com as coisas materiais de forma espiritual, entendendo que tudo que você tem, entendendo que tudo que você possui é de Deus. Quando falamos em dízimo e oferta numa igreja, a gente está falando exatamente disso. Existem pessoas que não sabem lidar com essas coisas e por isso escandaliza o Evangelho, escandaliza a Igreja de Cristo. Mas dízimo e oferta é uma prática espiritual. É uma disponibilidade em tratar o material de forma espiritual. Ah, pastor, você dizima e oferta? Faço isso todo culto. Todo culto. E minha vida mudou muito por causa disso. Material. Porque eu aprendi a lidar com as coisas de forma espiritual. Tudo que tenho, tudo que possuo, a minha casa, o meu carro, as minhas coisas, os meus livros, tudo é de Deus. Eu estou cuidando para Ele, eu estou administrando para Ele. Queridos, eu vivo já há algum tempo nessa sensação de que eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Queridos, Deus não precisa de nada. Amém? Como eu sempre digo, Deus ele é dono do ouro e da prata. Quando eu falo bens, eu não estou falando de dinheiro, tá, querido? Eu estou falando de um geral, das coisas que você possui. Que o seu carro seja para honrar o Senhor. Que a sua casa seja para honrar o Senhor. Não estou falando de dízimo e oferta, não. Estou falando de a sua vida material. Ela deve honrar ao Senhor. Sabe, Martim Lutero, ele nos deu uma frase que eu achei simplesmente fantástica. Ele diz: segurei muitas coisas com as mãos e perdi todas elas, mas ainda possuo tudo aquilo que coloquei nas mãos de Deus. Olha só, segurei muitas coisas com as minhas mãos e perdi todas elas, mas ainda possuo tudo aquilo que depositei nas mãos do Senhor. Essa prática espiritual é uma das mais difíceis. Lidar com questões materiais de forma espiritual. Mas é necessário para que o seu relacionamento com Deus seja mais íntimo, mais profundo. Por isso você precisa reconhecer o que te domina e aprender a lidar com as posses, com as coisas. Queridos, eu conheço pessoas riquíssimas, extremamente tristes, com a alma doente, com o espírito doente, porque não sabe lidar com as coisas de forma espiritual. De forma espiritual. Nunca esqueça, somos mordomos. Cuidamos daquilo
que é do Senhor. Grave uma coisa: caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Amém? Quarta e última disciplina de hoje, para finalizarmos esse devocional dessa série Mergulhando em Águas Mais Profundas. Segunda prática espiritual, segunda disciplina espiritual, para viver intimamente com Deus. Aceite a disciplina. Aceite a correção. Aceite a chamada de atenção. Aceite a correção. Aceite a disciplina do céu. Provérbios capítulo 3, versículo 11 em diante diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Eu sei que tem devocionais que eu falo coisas aqui que entristecem alguns, mas é o que Deus mandou dizer, é o que Deus colocou no meu coração. Então aceite a disciplina, aceite a correção. Ah, queridos, como eu sou corrigido por Deus, como Deus me disciplina. Eu falo, tá bom, Senhor, eu entendi. Aceite a disciplina. É a disciplina que nos faz mergulhar mais profundamente. É a disciplina que nos faz viver mais corretamente. É a disciplina que nos faz viver no centro da vontade de Deus. Aceite a correção. Tem coisas que acontecem na sua vida, queridos, porque são tratamentos de Deus. Você de repente não entende. Você de repente não está sabendo os motivos, mas Deus está te tratando. E quando Deus trata, dói. Dói porque mexe com a estrutura interna do nosso ser, alma e espírito. O tratar de Deus é na alma e no espírito, para refletir isso no corpo e deixar um corpo saudável. Então aceite a disciplina, não questione. Só diga, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu estou falando isso porque esse ano vai ser um ano de intimidade, expansão, de ir para águas mais profundas, e isso não é fácil. Precisa manter as disciplinas espirituais, precisa abrir mão de muitas coisas, precisa entender que Deus trata, que Deus corrige, que Deus disciplina. Precisa aprender a lidar com as coisas materiais de forma espiritual. Precisa confiar. Precisa estabelecer prioridades espirituais. Ir para águas mais profundas precisa obedecer. Obedecer deve gerar ações e não perguntas. Obedecer deve gerar ações e não perguntas. Quando Jesus mandou Pedro ir para águas mais profundas, Pedro não fez pergunta. Pedro só disse: navegamos a noite toda, Senhor, mas sobre essa palavra sua, eu abro mão de todo o meu eu. Eu abro mão de tudo aquilo e vou para águas mais profundas, e lá lançarei as redes novamente. Então, queridos, aceite a disciplina. Aceite a disciplina. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje nessa série, já com algumas práticas espirituais. E eu vou repetir essas práticas espirituais, para, se você quiser anotar, e se você quiser começar a colocar em prática. Primeira coisa que você deve fazer é estabelecer prioridades espirituais. É reconhecer Deus acima de todas as coisas. Reconhecer a Deus em tudo que você faz.
Essa é a primeira prática espiritual. Reconheça Deus hoje em tudo que você fizer. Tudo. Segunda prática espiritual, seja espiritualmente saudável. Leia a palavra, alimente a sua alma, alimente o seu corpo, o seu espírito. Aparta-te do mal. Vive em paz. A leitura é uma ginástica para a alma e para o espírito. Leia a palavra e reflita no teu corpo a saúde. Não se aparte da palavra, medite, leia, escreva, fale, declare. Seja espiritualmente saudável. Terceira disciplina espiritual. Aprenda a lidar espiritualmente com as coisas materiais. Nada te pertence. Não seja materialista. Seja espiritualista. Seja espiritual. Tudo é de Deus. Ele coloca em suas mãos, porque Ele confia na sua boa administração, entendendo que tudo é dele, tudo é por Ele e tudo é com Ele. Lide espiritualmente com as coisas materiais. E por último, aceite a disciplina. Aceite a correção. Isso são pontos fundamentais para você ir para águas mais profundas, gerar mais intimidade com Deus e ter um relacionamento mais intenso com o Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Segundo dia da série Mergulhando em Águas Mais Profundas. Amém, queridos? Que essa palavra seja vida no seu coração. Que essa palavra seja saúde para a sua alma, para o seu espírito. Que você possa verdadeiramente viver um relacionamento de Deus de forma extraordinária e sobrenatural, mergulhando nas águas mais profundas, no oceano da graça e da presença de Deus. Amém, querido? Vamos orar? Vamos orar para finalizarmos o nosso devocional e seguir a nossa vida hoje, reconhecendo Deus em tudo, lidando bem com as coisas materiais, indo para águas mais profundas hoje, no relacionamento com o nosso Senhor. Amado Deus e Pai, nós continuamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo por esse momento, por esta manhã, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar algumas práticas espirituais que precisamos colocar já em prática, para viver algo novo, para viver transformações em nossas vidas. Por isso, Pai, te agradecemos pela Tua palavra de hoje, que nos ensinou a lidar com a vida, com as coisas materiais, com a nossa vida plena em Ti. Por isso, Pai, receba nossa vida como louvor, como sacrifício vivo diante da Tua presença. Obrigado por nos acordar para mais um dia, esse dia que o Senhor preparou e que estamos aqui para vivê-lo de forma intensa por causa da Tua presença em nossas vidas. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por nos ensinar de forma clara e objetiva que existe águas mais profundas, existe intimidade mais intensa, existe coisas extraordinárias e sobrenaturais que são possíveis vivê-la numa forma íntima e profunda de relacionamento com o Senhor. Por isso, Pai, obrigado. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, nos abençoa, que eles possam receber essa palavra de hoje como fruto do entendimento, como um bálsamo, para que eles possam colocar em prática tudo aquilo que foi pedido aqui. Dê para eles coragem, força, ousadia, e que eles possam começar a viver o sobrenatural e o extraordinário em vossas vidas. Por isso, Pai, abençoa a casa, a família, os negócios, que Ele possa verdadeiramente serem homens e mulheres do Senhor. Tira toda a preocupação, todo o medo, toda a angústia, toda a tristeza, e que eles possam mergulhar no oceano da graça e no oceano da Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, e que eles possam ter um ano de 2024 nas profundezas de um relacionamento com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu grande amor. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Toca, abençoa, transforma, e que eles possam receber essa palavra e serem alimentados por ela todos os dias.
Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de todos. E que neste novo dia, neste amanhecer, que seja um dia extraordinário, cheio da graça e do favor do Senhor. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de vida para você. O segundo dia da nossa série. Que você coloque isso tudo em prática, porque é na profundidade do relacionamento com Deus que você vai ver o extraordinário, o sobrenatural na sua vida. Práticas espirituais são fundamentais para que isso aconteça. Obedeça, sem perguntar, mas agindo com a graça de Deus. Amém, queridos?